aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Aviso: este programa não é recomendado para aqueles que torcem fervorosamente nas corridas. O que? Você acha que é meu coração batendo assim? Cara, eu tô de boa, tô aqui gravando o programa tranquilo. Mas eu acho que você deve estar ouvindo o coração do Marcos Índio. Porque depois do perrengue que ele passou na segunda prova da Copa Shell HB20 nesse fim de semana, não é pra menos que ele sinta essa acelerada de batidas por minuto. Tava com a folga na frente, na última volta, e ele escapa e tem que se preocupar com duas, se defender do Bruno Tessi e do ex-Gianfranco que estavam colados nele, e tentar extrair do carro aquele ritmo forte que ele tinha nas últimas voltas, que não era avassalador, mas deu pra abrir uma vantagenzinha. Então eu tinha que tentar fazer aquilo de novo. E eu acho que naquele momento o coração dele deve ter palpitado e a cabeça dele deve ter soado um alarme sem parada. Tipo, resolve isso logo, pelo amor de Deus. E o motivo, na minha opinião, por ele ter conseguido resolver tudo isso, porque tinham duas coisas muito a favor dele nesses últimos momentos de prova número 2. Sim, o Enzo apertou muito ali de fora, mas ali já tinha aberto uma vantagem pequena para conseguir não ficar emparelhado com o piloto que estava atrás. Então isso facilitou para ele fazer aquela tangência para a direita um pouco mais tranquilo e fazer chicane também. E o segundo mais importante fator foi porque o Bruno Testa conseguiu apertar o Gianfranco no final e pegar um gás por fora. Então assim, o Gianfranco parecia que estava mais preocupado em tomar a ponta do que defender o segundo. Afinal de contas, a vitória estava ali perto dele. Então todo o gás acabou sobrando para o Bruno, que acabou compensando nessa disputa, nessa vitória na disputa do segundo lugar. Por 1 milésimo de segundo, aliás, né? Eu vendo pela primeira vez, achei que o Enzo tinha cruzado na frente. Mesmo com o Pedro Pimenta tendo falado que tinha acontecido sim a ultrapassagem do Bruno, eu tava confiando muito. Mas aí eu voltei, eu tive que ver o replay mais de 3 vezes para tentar ver ali o pouquinho do gás que o outro carro, que o carro amarelo teve por cima do carro verde. Então foi realmente um final emocionante. E que ofuscou o fato de a gente ter um momento incômodo de ter os poles da geral vencendo nas duas corridas, no sábado e no domingo. O Catucci venceu no sábado, o Marcos Índio, que também era o pole, venceu no domingo, mas tudo pra você ver que foi com emoção. Porque deu pra ver que até os mais experientes também erram. O Marcos Índio é leão de AMG Cup, é leão de Copa HB20 e acabou tendo esse pequeno momento ali na volta final de Campo Grande, que na minha opinião foi erro dele sim, mas vamos dar um desconto, a HB20 não correu lá desde 2019, então os pilotos não tinham muita noção de como aquele carro arisco e ele dá com aquelas curvas fechadas. Basta lembrar que o carro também é novo, estreou no ano passado, a HB20 correu lá em 2019, mas com um carro antigo, que foi a primeira corrida da categoria na história, depois nunca mais. Então era uma situação nova tanto para a HB20 quanto para a NASCAR Brasil. Quem for olhar a escapada do Jorge Martelli na corrida 2 da NASCAR Brasil vai ver a mesma coisa. Ele entrou muito rápido na curva do final da reta e acabou escapando. O Gabriel Moura, estreante na HB20, que estava vindo na Fórmula Delta, também entrou errado na curva 1 do circuito e acabou escapando. Eu acho que até o Luiz Trombini, que acabou escapando também na primeira corrida da NASCAR Brasil, foi também por causa disso. Ele estava numa linha de dentro e acabou escapando para fora e travando um pouco as rodas ali no processo da freada. O Cherneck também entrou rápido. O Pedro Pimenta não mentiu, né, no comentário da HB20, falou: olha, a reta é longa e a primeira curva é fechada. Eu concordo com ele, porque você pega uma reta, vem na chicane fechada, pega uma reta em descida e realmente vem embalada. Com as disputas, com o próprio embalo da velocidade também, pode acabar acontecendo. E não dá pra frear em cima igual o Goiânia, porque a curva não é tão larga. Então, a consequência não é fazer a curva por fora, a consequência é ir pra grama. Simples assim. Agora, falando em simples assim, tem um comentário do meu amigo Rodrigo Carelli. Cara, a gente faz as lives de automobilismo histórico durante a semana, mas você também acompanha as corridas do fim de semana total, fica ligado em tudo, e até perguntei pra ele qual foi o momento da HB20 que fez o seu coração pular de emoção. Simples e direto. Vamos ver o nosso amigo aí, o editor? Fala, Natan e amigos que acompanham o podcast R-Final. Antes de eu falar da Copa Hyundai HB20, primeira etapa em Campo Grande, solta aquela música que você pediu lá no começo do programa. Natan e amigos que acompanham o R-Final, primeira etapa da Copa Hyundai HB20 em Campo Grande. Muito calor nesse fim de semana e, para além do calor no clima, o calor na pista
nas disputas também foi intenso. Nós tivemos 2 corridas, uma no sábado e uma no domingo, mas eu vou destacar aqui o momento que fez o meu coração palpitar de forma rápida, a mais de 100 batidas por minuto, nessa disputa de Campo Grande, que foi a briga pela vitória na classificação geral na prova número 2, né, disputada no domingo. No finalzinho, Marcos Índio havia se defendido das investidas ali do Enzo Gianfratti, vinha segurando bem ali a primeira colocação, mas no final, já nas últimas curvas da última volta, o Marcos Índio acabou dando uma escapada da pista, pegou um pouco de grama e se atrasou ali na primeira colocação, sendo que encostou nele o Enzo Gianfratti e também o Bruno Testa, que vinha fazendo uma prova ali de recuperação, galgando posições, né, com paciência, ultrapassando os adversários para chegar ali na ponta da disputa. E o que aconteceu é que, com essa escapada do Marcos Índio, tanto o Enzo Gianfratti quanto o próprio Bruno Testa se encostaram, né, na liderança pela briga. Eles foram seguindo ali nas últimas curvas e no finalzinho ali no último S antes da reta, o Bruno Testa deu o bote, colocou lado a lado ali do Enzo Gianfratti e eles subiram a reta, né, aliás, desceram a reta, né, lado a lado, e na bandeirada ali, no Photoshop, o Bruno Testa conquistou a segunda colocação ali por 1 milésimo de segundo à frente do Enzo Gianfratti. Então foi assim um momento épico, né? Momento de ápice de uma prova muito disputada, sendo que o Marcos Índio, inclusive, foi até pra galera, né? Literalmente pra galera, levando o seu Hyundai HB20 pra grama, pra comemorar ali, né? Com o público do Autódromo de Campo Grande, valorizando muito essa vitória suada aí, brigada, né, dessa prova 2 da Copa Hyundai HB20, que voltou para Campo Grande, né? Foi a primeira etapa da história da HB20 lá em 2019 em Campo Grande. Então, a volta às origens aí, no melhor estilo, Natan. Um abraço para você e para todos os amigos que acompanham o podcast R Final. Tá aí o Carelli concordando comigo e olha, vamos reforçar aqui, você que tá ouvindo a R-Final pela primeira vez, mas você que já escuta a gente há algum tempo também sabe que a gente grava separado, a gente não combina as respostas e o nosso amigo aqui acabou de dar a opinião dele também baseada na minha. E vamos falar num outro ponto que ele deu destaque aqui, foi o calor. Vale lembrar que o Mato Grosso do Sul é localizado na região centro-oeste do Brasil, então tem aquele calorzinho seco de lei, que todo mundo que mora nessa região do país conhece muito bem. E o Índio, muito emocionado depois da vitória, acabou até lembrando do problema mecânico que sofreu por causa do calor. Toca pra nós aí, editor. Vamos lá pro Parque Fechado com Isabela Rota, quem tá com o vencedor Marcos Índio. Exatamente, deu certo, parabéns pela vitória, Índio. Quero que você fale um pouco dessa prova e conte pra nós o sentimento depois dessa primeira vitória na temporada. Essa vitória vai para Papai do Céu, Nossa Senhora Aparecida que me acompanha, pro meu filho Thor, papai Marcos subiu aqui de novo, deu certo a tática, tô emocionado porque foi bem difícil, tô com um problema no carro de escapamento, tá esquentando um pouco o meu pé, então bem difícil, a prova tá muito difícil, tá mais quente hoje, nós temos menos pneu de ontem, foi administrar a vantagem na hora que deu e enfiar o pé na hora que foi. Bem feliz, vamos para a disputa do campeonato. Isa. Parabéns e vai pro pódio. Isa, pergunta pra ele como é que foi segurar essa galera atrás dele, Isa. Aqui dá tempo? Acho que não dá tempo, que pena. Ô Pimenta, deixa ele descer do pódio que eu pego essa pergunta pra você, tá bom? Valeu. Tá aí Marcos Índio falando, até o Pedro Pimenta no fundo pedindo pra ele falar uma última coisa sobre a escapada de pista e segurar, como foi segurar o pessoal depois daquela escapada, mas a repórter não conseguiu pegar porque tava começando a ter a cerimônia do pódio, então ele tinha que subir logo. Então a gente tava assistindo também teve essa dúvida, mas ele falou duas coisas aqui muito importantes, né, pro desenrolar na prova. Primeiro, o escapamento, que tava queimando o pé dele. Vale lembrar que ainda tinha muito sol no circuito, apesar de a corrida ter começado às 3h15 da tarde. E os pneus, que foram a coisa mais importante dessa última volta, que ele falou que os pneus estavam menos do que o dia anterior. Eu imagino que deviam estar menos ainda naquelas últimas curvas, porque a escapada deve ter sujado muito. Ele passou muito da tangente da curva, então deve ter acumulado de terra e, consequentemente, prejudicado para ele abrir aquele ritmo de novo. Deve ter sido muito apertado. Eu não sei se aquela balançada que ele deu no final, na hora de cruzar a chegada, foi por causa dos pneus ou foi porque ele estava perdendo o controle do carro. Eu acho que
deve ter sido por causa dos pneus, para ele ter um grip maior para cruzar a linha e evitar uma investida final. Ele não devia estar olhando o tempo todo pro retrovisor, devia estar olhando para frente, então deve ter falado, vou limpar o máximo de sujeira para não ser prejudicado. Enfim, então olha que na próxima corrida lá em Goiânia ele possa responder tudo isso em uma possível outra entrevista. Verdade. Então a gente continua no aguardo aqui, mas o que a gente não vai mais aguardar é a opinião do nosso engenheiro sobre a corrida mais intensa do fim de semana, que na intensidade na chegada a gente teve no domingo, mas a intensidade da corrida inteira foi no sábado, na corrida que abriu os trabalhos da HB20. Daí ele teve lá comentando pro portal TV High Speed e já pegou alguns destaques de pilotagem do dia. Então sem mais enrolação, vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, Ricardo Arcuri mais uma vez na R-Final. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, eu até brinquei com o Matheus, aquela jargão dele, que zebra é pista, grama é pista, muro é pista, tudo céu é pista, nuvem é pista. Finalmente, nós vimos isso acontecer de verdade nessa corrida do Campo Grande. Esse circuito muito quente, com 60 graus na pista, a aderência vai no dedão do pé. Aí dessa forma, erros acontecem, abusos acontecem, nós vimos muitos toques, batidas, arrastadas, foi uma corrida muito dinâmica, tanto na boa pilotagem quanto na má pilotagem também. Então, foi uma das melhores corridas da HB20 que eu já fiz, tá? Não leva não, eu gostei bastante. Mas a gente realmente tem que falar que o fator pista e a pista com 60 graus, cara, realmente deu outro patamar, outro ambiente para a corrida, que tornou ela tão dinâmica, tanto para o bom lado quanto para o lado ruim. Meus destaques, eu começaria com o Alberto Catucci. Não dá nem para dizer que o campeão voltou, porque o campeão venceu a primeira, né? Então nem campeão voltou, nesse caso. Ótima corrida, desculpa, do Augusto de Freitas, com um excelente segundo lugar. Foi o único cara que conseguiu acompanhar o Catucci a corrida inteira. Pedro Garcia, terceiro no geral, correndo de elite. Vencedor da elite como terceiro no geral. Baita corrida do Pedrinho também, que mandou muito naquele carro. E também levantar a bola dos dois companheiros de equipe, o Uli Dias, que venceu de ponta a ponta na Super, mas também o Wagner Pontes, que junto com o Uli Dias acabou tendo os problemas do quali, ficou sem tempo, largou em último. E o Carme conseguiu chegar em terceiro na categoria. Pensa bem, e detalhe, a Super é que tem mais pilotos. E ele conseguiu galgar o grid inteiro da Super e conseguiu um excelente terceiro lugar. Então eu queria enaltecer esses pilotos por tudo que nós vimos nesse aspecto, somado, lógico, ao fato de ter sobrevivido a esse arranca-rabo que houve em Campo Grande. Ou como você mesmo disse, Natan, Campo Grande é a área de escape muito larga do circuito, né? Péssima piada, mas a gente não podia perder a piada, certo? Por pior que ela fosse, não é mesmo, Natan? É isso aí, Natan, um grande abraço, uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri nos brindando com a sua opinião e com a zoeira, porque eu comentei lá no chat do High Speed sobre essa história do Campo Grande. Falei que Campo Grande não tinha esse nome à toa, até porque o pessoal estava usando os limites do traçado e algumas coisas além dele. Estava completando aí o comentário que o Matheus Furlan também deu na transmissão. E ele adotou esses dois comentários para vir zoar aqui no programa que ele tinha prometido. Ele falou que ia usar e me zoar, então tá feito aqui essa promessa. Muito boa, Arcuri. Agora, realmente as manobras são muito ousadas. Eu vou destacar aqui a da largada. O Fabinho Fogaça tentar criar um tri-wide logo na primeira curva, com um grid gigante da HB20, com que tem mais de 30 carros largando juntos. É claro que é uma manobra arriscada demais. Por mais que seja uma curva longa para a esquerda, é um tipo de manobra que você tem que pensar umas 80 vezes antes de fazer, e mais 80 em tentar calcular para fazer com sucesso. E ele percebeu logo depois que armou, porque ele foi recolhendo depois. No momento que ele armou, estava no embalo e depois recolheu. Fez a curva por fora, perdeu algumas posições, mas saiu daquele risco de entrar numa curva fechada muito rápido, numa posição que talvez não podia caber os três, e também podia sobrar para ele. Vai que alguém é mais animado do que ele, pega ele por dentro na hora que ele tá descendo para fazer a tomada. Podia acontecer também, na minha opinião, isso era muito provável. Então foi bem prudente o Fabinho Fogaça nesse momento. Eu fico imaginando como é que devia estar o coração do Beto Cavaleiro, vendo o Fogaça armando esse tri-wide, devia estar pensando, cara, você vai fazer isso mesmo? É sério?
sério. E por aí foi. O coração dele deve também dar uma palpitada mais forte. Mais do que isso, deve ter sido Augusto de Freitas, né? Porque teve esse enrolo todo na curva 1. O Beto perdeu algumas posições também, porque não estava na linha favorável dessa disputa, estava na linha do meio. O Fabinho na linha de fora que ele tinha tentado criar. E o Augusto de Freitas foi na tranquilidade que deu certo, porque ele só seguiu a linha de dentro que já estava formada. Foi pro segundo lugar e que garantiu até o final da corrida. Aliás, né, que é isso, Augustinho? Foi primeiro na Turismo Nacional, segundo agora na abertura da HB20. O cara só vai conseguindo pódio, hein? Nas 2 aberturas de elite que ele participou, tava ali levantando o seu troféu. Aí, ó, até a plateia aplaudiu aí com esse começo de temporada do Augusto de Freitas. E ó, foi só a gente começar a falar de dobradinha no pódio que o ritmo do coração de Almeida já aumentou, né? Eu acho que foi do Léo Reis, mas pra gente passar para assuntos NASCAR Brasil, tá com uma introdução legal, um interlúdio legal aqui pra gente, editor, pra gente dar aquela suavizada na troca de assunto e também pra acalmar o pessoal aí que tá passando mal com a situação do Léo Reis. Tá aí, agora a gente tá calmo pra falar dessa segunda temporada de NASCAR Brasil que começou. E pelo que eu me lembre, o Léo Reis, apesar de ter sido campeão da Pro-Am, não tinha conseguido vencer na geral no ano passado. Então tava nessa seca, entre aspas, né? Tá quebrando o jejum. Conseguiu até uma pole position na geral, na abertura do campeonato em Goiânia, mas não tinha conseguido vencer. E agora, na abertura da temporada, tinha a chance de fechar a etapa com 2 primeiros lugares na geral, pra coroar a direita até a pole position que ele tinha conquistado na corrida 2. E aí o que aconteceu? O carro quebrou. A gente tá gravando esse programa logo no domingo à noite, então a gente não tem a confirmação oficial, mas o que parece aqui pra mim é que deve ter sido algum problema elétrico, porque eu não vi fumaça nenhuma saindo do pneu dianteiro direito, que parecia estar com um problema. Pra mim não tava aquela fumaça, ou se tivesse fumaça, não tava aquele chamariz suficiente pra gente detectar uma falha. Então o jeito que ele perdeu potência rápida, pra mim parece ter sido um problema elétrico sim, mas o que a gente tem certeza é que deve ter ficado muito decepcionado mesmo, porque poderia ter sido o começo dos sonhos. Não só porque fez a pole da corrida 2, mas também porque venceu uma verdadeira batalha contra o Vitor Gens. Vitor Gens estava muito forte na corrida 1, parecia que tinha um domínio tranquilo até nas relargadas, e aí foi o Léo e conseguiu brigar de igual para igual. Espalhada a parte do Vitor Gens, ali no final que deu a porta aberta pro Léo, na última relargada da corrida, dava para ver que os dois ainda continuaram brigando de um jeito assim bem intenso, porque o Vitor ainda tinha um pouco de pista favorável para ele naquela chicane. Isso mesmo por dentro e mesmo usando um pouquinho da grama. Eles ainda chegaram a tocar a porta e o Vitor ainda dá uma espalhada no Léo no contorno da segunda perna. E aí o Léo consegue sobressair ali. E no final consegue a vitória. Então foi uma performance muito boa. E que dá pra gente esperança na temporada. Vai que em Goiânia ele também tem um ritmo desse jeito, né? E consegue fazer a vitória que ele não conseguiu caracterizar no ano passado. Numa pista mais rápida com um pouquinho de traçado, com traçado um pouquinho mais larga nas primeiras curvas, eu acho que pode rolar uma disputa tão intensa quanto, né? A que a gente teve entre esses dois nesse começo de temporada. Mas a gente fica para expectativa, como também fica para expectativa que o que eu quero ver naquele pelotão intermediário. Eu estou aqui toda essa disputa aí, mas eu não estou aqui o piloto mais agressivo do fim de semana, que na minha opinião, sinceramente, foi o Felipinho Toso lá no número 57, por uma simples razão. Ele assumiu o risco da manobra que ele fez na corrida 1. Tomou a cortada do MC Gui, que empurrou ele pro lado de fora. Depois de fora, ele mergulhou para dentro, tava no meio do trio-wide junto com o Rafa Dias e tentou seguir a manobra até passar reto junto com o MC Gui na curva 1. Então, mesmo não dando certo, eu achei que ele foi corajoso, porque a cortada que ele deu pra dentro foi muito rápida. Foi do tipo, não, eu sei que eu não quero arriscar, eu sei que eu não tô numa posição difícil aqui, mas deixa eu ver se dá certo. Não deu, né? Mais do que vale a intenção. Agora, destacando aqui os vencedores, eu falo do Léo Reis, que venceu a corrida na primeira prova, mas tem que destacar aqui o retorno do Gabriel Casagrande, ele que já fez participações muito boas na GT Sprint Race, quando era GT Sprint Race ainda, correu ano passado como convidado no NASCAR Brasil, começou o ano vencendo também, esse é a corrida 2, herdando a vitória do Léo Reis. O Guilherme Bax, cara, eu achei também que fez um bom trabalho, ele tava, os dois largaram muito atrás, então o Casagrande largou em quinto,
O Bax largou em nono e foi escalando o pelotão. Passou 2 vezes, pra quem não viu, ele passou 2 vezes na grama, em 2 relargadas diferentes, tentou fazer uma rally ali pra ganhar posições. Eu acho que o que aconteceu foi que ele acelerou um pouco antes da hora e o carro acabou escapando pro lado esquerdo. Mas o que ele fez foi muito interessante, de trabalhar na última consequência para ganhar posições. Na primeira vez que ele fez isso, não deu certo, acabou até perdendo a posição pro Antônio Junqueira, que estava ali do lado de fora, mas assim como a disputa do Toso com o pessoal, o que vale é a intenção. E ele soube lidar com a situação extrema. Largou de nono lugar para chegar em terceiro, aliás, né? Foi um trabalho assim meio Gilles Villeneuve, mas que deu certo. Então esse destaque aí é o pódio de Guilherme Bax. Agora a gente tem que destacar também a performance do pessoal da categoria Challenge, principalmente a performance do Vitor Andrade, filho do Alberval Andrade da Copa Truck. Estreou vencendo na categoria Challenge, que agora é a nova subdivisão da NASCAR Brasil. Agora não tem mais a Pro M e a EM, agora só tem a Pro e a Challenge. Ele venceu na Challenge. Assim como o Guilherme Bax. O Bax estava correndo também pela Challenge e conseguiu não só o terceiro lugar na geral, mas também a vitória na Challenge. E é com isso que a gente encerra o final de hoje. A gente vai se encaminhando para despedida aqui, mas semana que vem tem Stock Car, vamos ver onde tá. Tem também a abertura da Fórmula 4 Brasil, então o programa da próxima semana promete muito. Então o que eu falo pra você é ficar ligado, acompanhar as nossas redes sociais lá, o Natan, @NatanRFinal, no Instagram, como também ficar ligado no podcast quando sair aqui no Spotify e em outras plataformas também, para já ficar por dentro dos comentários da próxima semana. E aproveitar também e seguir o pessoal que apoia a gente, o portal ITV High Speed está lá toda semana fazendo lives, corridas ao vivo e programas especiais nas redes sociais deles, portal High Speed no Instagram e High Speed TV no YouTube, que são as principais. E tem o pessoal lá dos outros canais, o JW News, do meu amigo, o portal de notícias do amigo Fábio Santana e da Tamires Moura, que é a esposa dele, e tem também o Rodrigo Carelli lá no Entusiasta sobre Rodas. Fica ligado lá porque tem live deles toda semana. Não, um de cada canal. Um dia eu quero ver os dois juntos aí fazendo alguma coisa, JW News e o Carelli lá no Entusiasta sobre Rodas, mas os 2 canais separados também são muito tops. Então fica ligado lá. Por hoje até a próxima e um grande abraço.